Abertura do programa. Um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! Nesta edição do MP Cidadão, vamos exibir uma reportagem especial sobre o Plano RAP do MPRJ, que estipulou a volta das atividades presenciais na instituição de forma gradual e sistematizada. Confira também a última parte da entrevista exclusiva com o coordenador da Força Tarefa de Enfrentamento à Covid-19, promotor de Justiça Tiago Veras. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Escrito na tela: MP Cidadão. Devido à pandemia do novo coronavírus, o MPRJ implementou medidas restritivas de circulação interna e externa entre seus membros e servidores. No entanto, com a flexibilização do isolamento social, a instituição estipulou o Plano de Retomada das Atividades Presenciais, o Plano RAP. Acompanhe. Em 22 de junho, a Resolução Conjunta GPGJ-CGMP número 31 estabeleceu as diretrizes para o Plano de Retomada das Atividades Presenciais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o chamado Plano RAP MPRJ, com início previsto para o dia 1º de julho de 2020. O RAP MPRJ estipulou a volta às atividades de forma gradual e sistematizada. Elaborado pela Secretaria-Geral do MPRJ, em conjunto com o Núcleo de Saúde Ocupacional e o Grupo de Apoio Técnico Especializado, o Plano RAP MPRJ foi desenvolvido a partir de documentos importantes como os boletins epidemiológicos produzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, o Decreto Estadual número 47.112 de 5 de junho de 2020, que determina o início da flexibilização das medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público número 214, de 15 de junho de 2020, que estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pela Covid-19. O plano de retomada das atividades presenciais, denominado na resolução como RAP do MPRJ, ele é um conjunto de medidas que foram sugeridas ao Procurador-Geral de Justiça a partir de estudos realizados pelo grupo de trabalho que foi instituído pela Secretaria-Geral, que na ocasião era o responsável pela coordenação executiva do eixo administrativo do Gabinete de Enfrentamento de Crise, criado por uma resolução do Procurador-Geral em março deste ano, assim que se iniciaram as medidas restritivas de circulação de pessoas, né? O objetivo desse grupo foi exatamente tinha o propósito de gerenciar, articular as medidas em resposta às demandas relacionadas à emergência de saúde pública decorrente da Covid. É um documento bastante robusto, foi elaborado no final do mês de junho passado, meados do mês de junho, que traduz as repercussões, né, do quadro pandêmico no funcionamento dos órgãos administrativos e também nos órgãos de execução, nas procuradorias, nos grupos de atuação especializada e também nas promotorias de justiça aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando de seu retorno às suas atividades presenciais. Ele parte da percepção, primeiro, de uma complexidade, né, que existe na nossa estrutura, né? Há muita diversidade em relação às estruturas, sejam estruturas físicas, sejam estruturas de recursos humanos dedicadas a cada um desses grupos, né, grupos de órgãos. E dessa forma, o objetivo desse plano é contribuir, primeiro, para o emprego de medidas práticas que efetivamente minimizem os riscos de contágio da doença no ambiente de trabalho,
gere uma maior aderência também dos integrantes às orientações que estão nele contidas, né? Ao mesmo tempo que transmita a transparência das ações dos principais gestores da instituição ao público interno e também para o público externo, e também para a elevação do grau de eficácia dessas próprias medidas, dessas providências que já foram adotadas e vão continuar a ser adotadas durante um tempo, né? O plano estabelece uma série de protocolos para a retomada das atividades, como o expediente reduzido, o distanciamento mínimo entre as pessoas, a ocupação de espaços, hábitos comportamentais e de higiene pessoal, padrões de limpeza, desinfecção e refrigeração de ambientes e a utilização de áreas comuns como refeitórios, banheiros e elevadores. Para os que estão de volta, o MPRJ disponibilizou 24 mil máscaras, como explica a médica Carmen Lúcia Alves da Costa, gerente do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ. Cada integrante, na ocasião do retorno às atividades presenciais, recebe 3 máscaras reutilizáveis que devem obrigatoriamente cobrir nariz e boca e serem utilizadas durante toda a permanência na unidade física do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em relação ao álcool gel, foram já distribuídos pela Secretaria de Logística vários dispensers de álcool gel em locais estratégicos com ampla circulação de pessoas, entradas para a higienização das mãos. Além da distribuição de frascos de álcool gel para serem utilizados na estação de trabalho, tanto para a higienização das mãos, quanto para a higienização da superfície da estação de trabalho e outros objetos. Apesar das medidas, segundo o RAP-MPRJ, pessoas que integram o grupo de risco continuam no regime diferenciado de teletrabalho. Continuam em teletrabalho, né, em regime diferenciado de teletrabalho, aqueles que são os integrantes do denominado grupo de maior risco ao contágio da Covid-19, né? Atualmente, segundo o levantamento do Núcleo de Saúde, nós temos cerca de 600 membros dos servidores que relataram problemas atinentes à sua saúde pessoal. Em relação aos servidores, especificamente, algo em torno de 500 servidores, e cerca de outros 700 membros e servidores que estão naquele grupo de pessoas que estão acima de 60 anos de idade, né, tem 60 anos ou mais, ou possuem filhos menores de 2 anos. Então, é um grupo bastante considerável que necessariamente se encontram em regime de teletrabalho. O núcleo ocupacional trabalha com base nas informações recebidas através do aplicativo Com Você, criado em parceria com o GAT-MPRJ. O aplicativo coleta dados de membros e servidores com o objetivo de monitorar os sintomas de saúde de cada um, identificar casos suspeitos de Covid-19 e enquadrá-los ou não nos grupos de risco. O aplicativo Com Você, ele foi desenvolvido pelo GAT para ser usado pelo Núcleo de Saúde Ocupacional e ele colabora como uma estratégia, mais uma estratégia de vigilância epidemiológica nesse processo de retomada, na medida em que ele permite que membros, servidores e demais integrantes do Ministério Público possam preencher um formulário indicando os sintomas eventualmente sentidos, né? E assim o Núcleo de Saúde Ocupacional pode identificar os casos suspeitos, os casos confirmados, os casos descartados, e assim conduzir com mais propriedade esse processo de retomada, levando em conta a alocação de recursos, contato com as pessoas, força de trabalho e etc. Então, o aplicativo ele é mais uma ferramenta na estratégia de vigilância epidemiológica desenvolvida pelo Ministério Público nesse processo de retomada. A instituição, que não parou em nenhum momento durante o período de quarentena da pandemia do novo coronavírus, tem parte do seu quadro de servidores trabalhando remotamente e outra parte em atividade presencial.
Bem, obviamente trata-se de um período absolutamente excepcional, né, que traduz experiências profissionais que acabaram exigindo um grau de adaptação considerável de membros e servidores, seja na atividade meio, seja também na atividade fim. Porém, há uma segurança absoluta em afirmar que a instituição, ela primeiro manteve-se atuante, né, a despeito das medidas restritivas de circulação impostas pelo contexto da pandemia. Em relação aos órgãos de execução, as medidas restritivas de circulação acabaram, de certo modo, dificultando muitas vezes aquelas diligências mais ordinárias, oitivas de pessoas, enfim. Até porque as pessoas efetivamente não podiam circular e o objetivo era exatamente que todos ficassem em suas casas, né? Determinadas inspeções que estavam programadas acabaram não acontecendo, enfim. Mas essas limitações, elas não alcançaram aquelas situações que de fato demandaram da instituição a urgência na sua atuação, né? E, portanto, elas continuaram acontecendo. E a maior prova disso foram as inúmeras operações que se desenvolveram nesse período pelos grupos de atuação especializada. A gente pode exemplificar tanto o GAECO, o GAEC, o GAESF, o GAEMA e também outras promotorias de justiça nas comarcas aí por todo o estado. Então, isso de fato acabou acontecendo. Ao mesmo tempo, foram criados novos canais de comunicação com os órgãos de execução e órgãos administrativos também, né? Inclusive no âmbito da própria ouvidoria do Ministério Público, que também acabou desempenhando nesse período aí um papel bastante importante. Também é perceptível, de uma forma bem evidente, um incremento na utilização das ferramentas tecnológicas institucionais, que resultaram, por exemplo, num grande boom de capacitação de membros e servidores no período, né, com a organização de diversos cursos, palestras online, organizadas pelo nosso Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, o IEB, tanto voltados para a atividade meio quanto para a atividade fim também. E especificamente no pedaço concernente à Secretaria-Geral, nos órgãos administrativos, houve uma grande expansão no período do sistema SEI que acabou permitindo um funcionamento ordinário das atividades aqui da Secretaria-Geral nesse interregno, né? Sem que houvesse nenhum prejuízo ao ritmo de contratações e estudos em procedimentos dos principais órgãos administrativos do MPRJ. A proteção dos direitos dos cidadãos fluminenses durante a pandemia do novo coronavírus tem sido uma das principais preocupações de promotores e procuradores de justiça. Imagens do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Escrito na tela. Conheça a atuação MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem recebendo, desde agosto, comunicações sobre a ausência de linhas de ônibus em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. Pela plataforma Consumidor Vencedor, o cidadão pode, de forma simples e fácil, comunicar ao MPRJ quais linhas de ônibus não estão funcionando. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma campanha e pede aos usuários do serviço de transporte coletivo por ônibus que comuniquem os casos de linhas que deixaram de circular ou que estão circulando com menos ônibus do que o devido. E para isso foi criado um canal especial, que é o Fiscal Cidadão dentro do Sistema Consumidor Vencedor. O Sistema Consumidor Vencedor pode ser acessado pelo site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou diretamente no endereço consumidorvencedor.mp.br. A partir daí, basta clicar no Fiscal Cidadão na seção de transportes e acessar a parte dos ônibus. Lá vai ser possível verificar todas as linhas que já têm ação do Ministério Público e decisão judicial, e nesses casos, se elas pararam de circular ou estão circulando com menos ônibus do que o devido, é ainda mais grave. E é possível também fazer uma nova comunicação sobre uma linha que não tem ação do Ministério Público ainda, para que possa ser instaurado o devido inquérito civil, apurada aquela situação e, se for o caso, também ajuizada uma nova ação em relação àquela linha. Esse problema da falta de ônibus, infelizmente, é um problema antigo, ele já existia antes da pandemia, tanto que já há várias ações ajuizadas pelo Ministério Público cobrando que os ônibus circulem regularmente.
mas é um problema que se agravou durante a pandemia. E é muito importante que os usuários participem, que reclamem, que tragam essa situação ao Ministério Público, para que a gente possa ter uma real dimensão do problema e possa identificar as regiões mais prejudicadas, os consórcios com o pior serviço, direcionar a atuação do Ministério Público. É muito bom também para os promotores de justiça poder contar com a colaboração do usuário, porque essas reclamações reforçam demais a atuação do Ministério Público, seja na ação civil pública, seja no inquérito civil. Então é bem importante participar para que a gente possa cobrar a regularidade desse serviço, ainda mais nesse cenário de pandemia, em que é tão importante que os ônibus circulem com a devida regularidade, com o número de ônibus necessário, para que possa ser assegurado o distanciamento social, que é uma das formas de prevenir o contágio da Covid-19. O MP Cidadão vai fazer um breve intervalo, mas não saia daí, nós já voltamos. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. E o MP Cidadão está de volta. Agora, no nosso bloco de entrevistas, nós vamos continuar a conversa sobre os 4 meses de trabalho da FT Covid-19 do MPRJ. Eu quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo Executivo da Força Tarefa, promotor de Justiça, Tiago Veras. Doutor, como é que o MPRJ conseguiu se adaptar às exigências do isolamento social e como é que os investimentos em tecnologia auxiliaram os trabalhos da Força Tarefa? Nos últimos anos, o MPRJ, a Procuradoria-Geral de Justiça, ela já vinha investindo bastante em tecnologia da informação, seja na aquisição de equipamentos, de programas de computador, como também na capacitação de seu pessoal, tanto de servidores quanto dos promotores. Então, felizmente, diante desse planejamento pretérito que já vinha acontecendo, o MPRJ ele conseguiu satisfatoriamente prestar o serviço que a sociedade precisava que ele prestasse nesse momento de pandemia. Então, por meio de todas essas ferramentas tecnológicas que foram colocadas à disposição dos membros e servidores do Ministério Público, nós conseguimos aí não só cumprir o isolamento social, de maneira que o trabalho preponderante foi feito através de teletrabalho, à distância, como também nós conseguimos fazer isso sem prejuízo das nossas funções constitucionais. Promotor, agora explica para a gente como é que tem sido a dedicação de promotores e procuradores de justiça nesse período de pandemia. Tem sido um trabalho árduo, promotor? Sim, certamente, principalmente os colegas que trabalham nessa parte de tutela coletiva, não só da saúde, mas com aquela transversalidade que a gente falava há pouco, com impacto nas outras áreas, esses colegas estão sendo trazidos ao trabalho de forma intensa para prestar esse serviço, principalmente nessas medidas de urgência de combate à pandemia. E aí a gente pode dizer que foram descobertas diversas facilidades que foram trazidas pela tecnologia e certamente essas vantagens desse estado digital elas ficarão como legado para a instituição após a pandemia, principalmente no que concerne a celeridade da atuação do Ministério Público, seja na área administrativa, nos órgãos administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça, seja na parte finalística. É sempre atuar de forma rápida, porque a sociedade precisa de respostas rápidas por parte do Ministério Público, mas como eu ressalto a todo momento, essa atuação rápida, ao mesmo tempo, ela precisa ser responsável e cautelosa. Então, o grande desafio que a gente conseguiu, um bom aprendizado durante a pandemia, foi conciliar essa necessidade de dar efetividade e um resultado rápido para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, fazer uma investigação técnica, consistente, com justa causa, para a gente adotar as medidas necessárias com todas as cautelas necessárias. Com relação àquelas ações do Ministério Público e da Força Tarefa, principalmente, ações voltadas para a proteção do patrimônio público, para evitar irregularidades, como, por exemplo, superfaturamento em contratos, principalmente na área de saúde do Estado. Como é que tem sido a atuação da Força Tarefa no que diz respeito a evitar essas fraudes? Esse foi um grande desafio da Força Tarefa e uma grande inovação. Nós conseguimos fazer ação em tempo real,
uma atuação durante a celebração do contrato e durante a execução do contrato administrativo. Nós sabemos que existe uma lei federal, a Lei 13.979 de 2020, que ela dispõe sobre esse período de força-tarefa e ela autoriza que essas contratações administrativas emergenciais no combate ao coronavírus fossem feitas com dispensa de licitação. Mas o fato dela ser feita com dispensa de licitação não significa que todas as outras cautelas legais não poderiam ser observadas, né? E durante as atividades da força-tarefa, o que nós observamos, sobretudo no que concerne às contratações feitas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foi que houve diversas falhas, diversas ilegalidades. A maior parte dessas ilegalidades relacionadas a sobrepreço, superfaturamento, fragmentação de licitação, direcionamento de licitação, e o Ministério Público atuou de forma rápida e ativa nesses casos. Nós conseguimos ajuizar uma ação civil pública para cada um desses casos, e eu posso citar o caso dos respiradores, o caso das EPIs, das contratações de máscaras, dos testes de Covid. Foram diversas ações civis públicas que nós ajuizamos durante a execução do contrato, e nós conseguimos uma tutela de urgência para evitar que o Estado fizesse pagamentos já sabidamente superfaturados. Em outras palavras, nós nos antecipamos e evitamos que acontecesse maior dano ao erário. E essa atuação precoce do Ministério Público, nós conseguimos êxito em todas as tutelas de urgência para evitar esse pagamento superfaturado por parte do Poder Judiciário, e também conseguimos êxito nas tutelas de evidência, que é a indisponibilidade de bens desses agentes públicos envolvidos e dessas sociedades empresárias envolvidas nessas fraudes, nessas contratações. E conseguimos também medidas cautelares de quebras de sigilo bancário e fiscal, todas as medidas necessárias para esclarecer como que se deu o ilícito, para onde que foi esse ilícito. Atuamos também de forma integrada com outros órgãos, como, por exemplo, o próprio GAEC, que também tem algumas investigações nesse sentido, e o resultado foi bastante positivo. Essa atuação concomitante, contemporânea à execução do contrato, nos permitiu realmente não só evitar alguns danos ao erário, mas que também que servisse, a gente espera que sirva de exemplo para nas próximas contratações, tanto as sociedades empresárias como os agentes públicos respeitarem a legislação e não realizarem esse tipo de fraude. Além dessa questão toda preventiva, nós também atuamos de forma repressiva, que é o perfil constitucional do Ministério Público. Então, a Força Tarefa ajuizou aí diversas ações civis públicas no âmbito da improbidade administrativa, requerendo a condenação desses agentes públicos e também dos particulares que concorreram e se beneficiaram dessas ilicitudes, a todas aquelas sanções, a perda da função pública, a proibição de contratar novamente com o poder público, o pagamento de multa civil, enfim, todas aquelas sanções que são previstas na lei. Promotor, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito do combate às fraudes em um desses casos, que mais especificamente no caso das máscaras, da compra de máscaras para os profissionais de saúde, as máscaras necessárias para proteger as vias respiratórias. Como é que foi esse caso, promotor? Essa foi mais uma dessas contratações, né, em relação à aquisição de bens. O Estado do Rio de Janeiro ele realizou diversas contratações de insumos para a repressão, para o combate do coronavírus. Aí tem o caso dessas máscaras, o caso dos testes, o caso dos respiradores, e nós verificamos que as irregularidades elas se repetiam, né? Havia normalmente um adiantamento de pagamento sem as cautelas previstas em lei, havia normalmente um sobrepreço, ou seja, era fixado o valor do contrato acima do valor da média para esse período específico de pandemia, e quando efetivamente o Estado já tinha realizado um pagamento, esse sobrepreço se transformava também em superfaturamento. Havia também o direcionamento dessa licitação para prestigiar e privilegiar determinadas sociedades empresárias.
não foram poucas as vezes em que esses produtos que foram entregues não eram os mesmos que estavam especificados no termo de referência e no contrato, ou seja, o conjunto dessa obra, a Força Tarefa identificou o mesmo modus operandi ou um modus operandi muito semelhante em todas essas contratações. Isso aconteceu não somente no que concerne a aquisição de bens e insumos para o combate à pandemia, mas também na prestação de serviços. E aí a gente pode citar o caso na prestação de serviços do SAMU, em que houve um contrato em que a própria Controladoria Geral do Estado, que é um órgão do Poder Executivo, identificou um sobrepreço absurdo, um contrato que foi firmado no valor de 166 milhões de reais, cujo preço de mercado, de acordo com a Controladoria Geral do Estado, variava aí entre 33 e 58 milhões de reais, e nós conseguimos de forma precoce lá atrás ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, impedir novos pagamentos superfaturados, como pedido também de tutela de urgência foi deferida a obrigação da sociedade empresária continuar prestando o serviço para não interromper o serviço de SAMU. Essa tutela de urgência ela foi mantida no tribunal por meio de agravo de instrumento, foi mantida pelo STJ num pedido que a sociedade empresária fez de suspensão dessa liminar. Então, são exemplos em que a Força Tarefa atuou de forma rápida, célere, responsável, embasada em diversas provas que foram colhidas e evitou que um dano erário ainda maior acontecesse. Promotor, a gente sabe que todo esse trabalho que já foi feito pela Força Tarefa Covid-19 e o trabalho que ainda está sendo feito é totalmente transparente para a população fluminense e para todas as autoridades públicas, não é mesmo? Como é que esse trabalho pode ser acompanhado por todos? Desde o início da instituição da Força Tarefa, que foi no dia 7 de abril, a Força Tarefa e o Ministério Público vem mantendo de forma atualizada no sítio eletrônico do MPRJ todas as suas estatísticas, todos os procedimentos que estão em curso na Força Tarefa, todas as recomendações que foram expedidas, todas as iniciais de ações civis públicas e todas as portarias que foram instauradas. A gente entende que isso é bastante relevante e por isso que nós instauramos há pouco tempo um procedimento de gestão administrativa e demos publicidade ainda maior a todos os órgãos de controle interno, externo e a sociedade civil, temos transparência e publicidade a todo o trabalho que foi produzido pela Força Tarefa. Ou seja, em outras palavras, o Ministério Público vem fazendo seu dever de casa, da mesma forma em que nós exigimos do gestor público que ele dê transparência de suas ações para que elas sejam submetidas ao controle da sociedade e dos órgãos externos. A Força Tarefa do Ministério Público expediu 60 ofícios para todos os órgãos internos do Ministério Público, órgãos externos como Ministério Público Federal, CNMP, MP do Trabalho, MP Eleitoral, os tribunais de contas, para a sociedade civil, como as universidades, a Fiocruz. Então, para todos os órgãos, nós expedimos ofícios dando total transparência do nosso trabalho, ressaltando que cada peça nova que é elaborada é disponibilizada no site do Ministério Público e a gente acredita que assim a gente está fazendo o nosso dever de casa, que assim a gente está cumprindo a nossa obrigação de submeter o nosso trabalho também ao controle interno, ao controle externo e ao controle social. Doutor Tiago Veras, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Então eu gostaria de agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Musin, pela instituição da Força Tarefa, por ter nos oportunizado total liberdade e independência no exercício de nossas atribuições, das nossas funções. Agradecer a todos os órgãos internos administrativos do Ministério Público e os órgãos técnicos do Ministério Público que atuaram em parceria conosco durante todo esse tempo. Como eu disse anteriormente, nenhum êxito e nenhuma vitória da Força Tarefa foi exclusivamente da FT. Muito obrigado pela participação em nosso programa, doutor Tiago. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se quiser rever esta edição, acompanhe as reprises exibidas pela manhã na TV Justiça. Para rever os programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. O programa também está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até mais. Os créditos finais aparecem na tela.
Escrito na tela, MP Cidadão.